Vamos lá, a gente se encontra no Daf Nun Het Amud Bet. A gente estava vendo sobre o sino dos animais, quando ele recebe tumá, quando ele não recebe tumá. Desculpa. Então, vamos seguir em frente, aqui nos dois pontinhos. Amarmar. Nitlu in behem adaim tumatam aleem. Foi falado na braita lá em cima, que se eu tenho o sino e tiraram a parte de dentro do sino, o negocinho que bate de um lado para o outro e faz barulho, ainda assim ele recebe tumá. A priori, um utensílio que quebrou, não recebe mais tumá. Então, um utensílio que estava tamé e quebrou, não recebe mais tumá, ele se torna puro. Porém, na braita foi dito que o imbal, o sino, mesmo que tiraram a parte de dentro, continua recebendo tumá. Ou seja, se ele estava impuro, ele se mantém impuro, e se ele estava puro, porque ele nunca se impurificou, ele ainda está apto a receber tumá. Pergunta Gmará, é mais raso, para que ele serve? Aí, um clique quebrou, que não serve para nada, ele automaticamente vira puro. Mas aqui parece que não, parece que ele se mantém impuro. Então, para que ele serve? Pergunta Gmará. Amarabai, oil she'ediot echol lachziro. Abai fala o seguinte, olha, já que qualquer pessoa simples, idiota é alguém simplório, alguém que não é um profissional, ele consegue consertar isso, já que é muito fácil de consertar, então não é considerado quebrado. Por isso, é considerado como se ele ainda estivesse inteiro e ele volta a receber tumá. Vamos trazer um exemplo para entender um pouquinho melhor. Imaginem um saleiro, por exemplo. Um saleiro, como ele funciona? Um saleiro tem duas partes. Ele tem a base onde você coloca o sal, e ele tem uma tampinha de metal, por exemplo, que tem os buraquinhos. Se eu desenroscar a tampinha, não dá para dizer que o saleiro está quebrado. É verdade que não dá para funcionar, não dá para usar o saleiro dessa forma, porque se eu jogar o sal vai cair junto com o arroz, mas é muito simples de enroscar e consertar. Então não é que ele está quebrado, ele está desmontado, mas ele não está quebrado. Então assim também o sino. Esse sino, se ele tivesse quebrado, um clique quebrou, ele perde a impureza. Mas se é algo que qualquer pessoa simples, não tem que ser um profissional, consegue devolver, então não é considerado quebrado, é considerado só que desmontou. Quando ele é desmontado, ele não recebe, quando ele só está desmontado, ele continua recebendo tumá. Mati Vrava, pergunta Rava. Azug veimbal chibur. Está escrito na braita o seguinte, zug. Zug é uma tesoura, que tem duas partes, Veinbal, o nosso sino, Ribur, as duas partes são consideradas conectadas, certo? Então parece que quando está junto, é Ribur, quer dizer, quando eles estão juntos, é uma coisa só, mas se eles se separaram, se eu pegar uma tesoura e dividir em duas, ou se eu pegar o sino e tirar a parte de dentro, acabou, não é mais considerado um sino, perdeu o nome de sino e consequentemente vira tahor. Verritei, mas se você, então, a priori, Rava pergunta, olha, como você me fala que o fato de alguém conseguir consertar é considerado que ele só está desmontado e ele continua recebendo o tumá? A priori está escrito aqui na braita que é zug veinbal chibur. Quando eles estão mechubarim, eles são considerados conectados, senão, não. Verritei, mas se você quiser dizer, achikiamar, talvez eu poderia explicar a braita da seguinte forma. Talvez a braita que diz que zug veinbal chibur, que a tesoura e o sino, eles são considerados uma coisa só, cada um por si só, certo? A tesoura, as duas partes da tesoura e o sino, as duas partes do sino são consideradas uma só. Talvez, pelo contrário, a braita quer dizer que mesmo que esteja solto, mesmo que esteja separado, é considerado uma coisa só. E não como a gente entendeu no começo. Rava trouxe essa braita com uma pergunta, olha, está escrito que o imbal, o sino, ele só é considerado o sino se ele estiver grudado, conectado. Se eu desmontei, já não é mais nada. É considerado quebrado e perdeu a tumá. Se você quiser dizer que não, a intenção da braita é dizer pelo contrário, que mesmo separados eles são um só, isso não combina com o que está escrito na braita. Na braita está escrito o seguinte, mas porat shel prakim, veismel sheriatenem. São dois tipos de tesouras e uma faca para cortar. Chibur letumá, vem chibur leazá. Está escrito na braita o seguinte, mas vamos pegar mais porat shel prakim, uma tesoura que é feita de duas partes. Uma tesoura que é feita de duas partes, essas duas partes que formam a tesoura, é igual a nossa tesoura normal, certo? Que ela é presa no meio com algum parafuso, alguma coisa assim, mas elas são duas partes separadas. Chibur letumá é considerado uma coisa só com relação a tumá, vem chibur leazá, mas não é considerado conectado com relação a azá. O que significa? Significa o seguinte, se a minha tesoura é feita de duas partes e algo impuro encostou em uma das duas partes,
é considerado ribur letumá. E aí a tesoura inteira fica impura. Então, se eu tenho uma tesoura feita de duas partes, veio algo impuro, encostou em uma parte, tudo está impuro, as duas partes. Porém, se um morto encostou em uma das duas partes e impurificou as duas por causa disso, na hora que eu for fazer azá é jogar aquela água meichatat para purificar da impureza do morto, na hora que eu for fazer azá, aí não é considerado ribur, vem ribur lazá, e eu preciso jogar água nas duas partes. Então, para receber impureza, é considerado uma coisa só. Para purificar isso, é considerado como dois separados, e o fato de eu ter purificado um não purifica o outro, eu tenho que jogar água nos dois. Veamrinani, com relação a essa braita, a gente se perguntou, mas nafshach, não consigo entender essa braita. E riburu afilo leazá, veilo riburu afilo letumá. Namilo. A própria Gemara pergunta, como assim? Se é considerado uma coisa só, então tanto para tumá quanto para azá tem que ser uma coisa só. E se não é, então tanto para azá quanto para tumá não é. Como você fala que é uma coisa só com relação a tumá e é considerado como duas coisas com relação a azá, não dá para falar que é diferente? Tumá e azá, o fato deles se purificar e a purificação, os dois ocorrem juntos, é exatamente a mesma coisa. Não dá para falar que para um é considerado grudado e para o outro não. Como assim? Ve'amaraba, e aí Raba explica essa braita, porque a braita realmente diferenciou entre a impurificação e a purificação. Dvar Torá, pela Torá, a halachá é que pela Torá, essas tesouras, que elas têm duas partes, Beshat melachá ribur, ben letumá, ben leazá. Shelo beshat melachá, ino ribur lo letumá, velo leazá. A halachá é pela Torá, que na hora que a tesoura está sendo usada, que as duas partes, uma precisa da outra, senão eu não consigo cortar, Beshat melachá, na hora que está sendo usado, é considerado uma coisa só, tanto para purificar quanto para impurificar. Então, se é um momento de trabalho, é o horário em que eu uso a tesoura, é o horário que o meu jardineiro está cortando, está podando as árvores, nesse momento, é considerado uma coisa só. E se algo impuro encostou em um lado, impurifica os dois. E se eu joguei água em um lado, vale para os dois. Shelo beshat melachá, mas quando essa tesoura está guardada no armário, quando eu não estou usando ela, quando não é hora de trabalho, que aí eu não preciso dela junta, então isso que ela está junta é só por acaso, não é considerado ribur nem para tumá, nem para atara, nem para impurificar, nem para purificar. Por quê? Porque não precisa estar juntos. Não precisam estar juntos, estão juntos por acaso. Então, se impurificou um lado, só esse lado está impuro e não passa para o outro. E se eu joguei água para purificar, purifica só onde caiu água e não o outro lado. Isso é pela Torá, que depende do momento do trabalho. No momento do trabalho é junto, não no momento de trabalho é separado. E aí vieram Rabanan vegazru e decretaram al tumá shelo beshat melachá mishum tumá shei beshat melachá ve'al azá shei beshat melachá mishum azá shelo beshat melachá. E aí vieram na banana e fizeram uma gzerá, falaram o seguinte, olha, já que no momento do trabalho, isso daqui, a minha tesoura, se impurifica os dois lados, mesmo que o morto ou algo impuro encostou só em um, então eu vou lhe dizer que mesmo quando não é hora do trabalho, que os dois lados são considerados juntos para se impurificar. E se o morto encostou em um lado, ele impurifica tudo. Por outro lado, eles decretaram também, lehumra, rigoraram, para a questão da pureza. Já que shelo beshat melachá, já que na hora em que não está sendo usado para trabalho, se eu quiser purificar isso, eu tenho que jogar água dos dois lados, nas duas metades, porque não é considerado junto. Então, mesmo na hora do trabalho, o Rabanan decretaram que tem que jogar água dos dois lados. Por quê? Porque já que na hora que não tem trabalho, eu preciso jogar dos dois lados, e se alguém vê que na hora do trabalho eu joguei só de um, isso foi suficiente para purificar os dois, ele vai pensar, igual o cara jogou só em um, em casa eu também vou jogar só em um, mas em casa ele não está trabalhando com essa tesoura, então os Ramim decretaram que para purificar tem que sempre jogar dos dois lados. Ou seja, pureza é sempre considerado unido, e se um lado se impurificou, impurifica o outro também, e pureza para purificar é sempre considerado separado, se eu joguei água em um lado, só esse lado está tahor, outro lado não está tahor.
Assim falou Raba, certo? Assim explicou Raba, que pela Torá realmente depende do momento do trabalho, Miderabanan, Gazru, e aí ficou essa situação que para impurificar, para letame é sempre considerado unido, para purificar é sempre considerado separado. De qualquer jeito a gente vê que mesmo uma tesoura, certo? Uma tesoura que ela está junta, ela é considerada separado. Se eu realmente separei os dois, com certeza isso perde o nome de Kli. Então, como a Abaye falou, que o meu sino, se eu tirei a parte de dentro, já que é fácil devolver, é considerado ainda um Kli, e ele recebe Tumá, a priori, mesmo na hora que não está sendo usado, é considerado que ele perdeu o nome de Kli, e cada parte é uma parte por si só. Mas ainda se realmente eu soltei os dois, então fala Rava, volta a pergunta. Por que um sino que eu tirei a parte de dentro, que é a parte que faz barulho, é considerado ainda também? Areia a priori, na hora que eu tirei a parte de dentro, ele está quebrado, ele não funciona. Ele amarava porque ele sim recebe Tumá, virando Amud, no Teta Munalef, Oil veraoila que joga becheres. Falarava o seguinte, tá bom que eu não tenho a parte de dentro do sino, e se eu mexer o sino não vai fazer barulho, mas eu posso bater ele num barro, em alguma coisa, e vai fazer barulho. Igual um copo de vidro, se você bate no copo de vidro do lado, ele faz barulho. Assim também o meu sino, de metal. Tá bom que eu não tenho o pêndulo dentro para fazer barulho, mas se eu bater ele em outra coisa, vai fazer barulho. Então, ele ainda tem uma função. Ele ainda é funcional, ele ainda serve para alguma coisa. Por isso, ele continua recebendo Tumá. Então, era um sino que fazia barulho com o pêndulo, e agora é um sino que faz barulho sem o pêndulo. Então, ele continua recebendo Tumá, porque ele continua sendo exatamente o mesmo objeto. Itmar Nami foi dito também, Amar Rabbi Hanina, ele verá olhar que joga bem Heres, assim falou Rabbi Hanina, já que eu consigo utilizar o sino para a mesma função que ele tinha antigamente, ele continua recebendo Tumá. Rabbi Yochanan Amar, ele verá olhar gamei abomaim letinok. Rabbi Yochanan fala o seguinte, ele fala mais ainda. Isso que é algo que quebrou, perde a Tumá, o que é considerado quebrado? Não só se eu perdi, digamos assim, de acordo com a Rabbi Hanina, se eu tinha um sino que era, a função dele era fazer barulho, para ele ser considerado quebrado, é suficiente que eu não consiga fazer com ele barulho. Se ele perdeu a função original dele, é considerado quebrado. Então, esse sino que perdeu o pêndulo de dentro só é considerado um sino ainda porque eu consigo bater e fazer barulho com ele. Rabbi Yochanan fala que não é necessário que ele consiga fazer ainda o primeiro tipo de trabalho que eu fazia com ele. Se agora que quebrou, caiu o pêndulo, eu tenho uma outra função para ele, ainda assim ele serve de Kli, ainda assim ele é considerado um Kli, ele recebe Tumá. Então fala, mesmo que esse sino não serve para fazer barulho com ele, já que eu consigo encher ele de água e dar água para criança nele, é considerado que recebe Tumá. É considerado um Kli ainda. Ou seja, a priori discutindo aqui, Rabbi Yochanan, se um Kli, que ele estava tamé, e ele perdeu a função original dele, mas agora ele serve para alguma outra coisa, será que ele é considerado quebrado e não está mais também? Ele se purifica? Ou será que não? O fato dele ter uma outra utilidade é suficiente para manter nele o nome de Kli, ele continua impuro. De acordo com a Rabbi Hanina, tem que conseguir fazer um ato, uma melachá, um trabalho igual ao trabalho original de fazer barulho, e de acordo com o Rabbi Yochanan, não, se serve para qualquer outra coisa, ele recebe Tumá. E aí, pergunta a Gemara, será que Rabbi Yochanan realmente diz isso? Rabbi Yochanan lo bai mein melachá rishoná? Será que para Rabbi Yochanan não precisa fazer exatamente o mesmo trabalho de antes? Será que o fato dele ter uma utilidade diferente é suficiente para fazer com que o Kli receba Tumá? Ve'atani, arei, está ensinando a Braita o seguinte, vechol Kli asher yashav alav, yechol kafá seá ve'yashav alea kafá tarká ve'yashav alea yetameh. Tem um din que é chamado moshav. Um lugar, se o Zav sentou em alguma coisa que é feito para sentar, isso daqui recebe uma impureza especial, certo? O Zav, ele impurifica de uma forma mais pesada, a purificação de algo que encostou no Zav é mais demorada. Agora, a pergunta Braita é o seguinte, por exemplo, o que acontece se é alguma coisa, um banco, por exemplo, que é feito para sentar, se o Zav sentou no banco, ele impurifica o banco. A pergunta é se, por exemplo, o Zav pegou uma bacia e sentou em cima dela, virou ela ao contrário e sentou em cima dela. Ou pegou qualquer coisa, virou ao contrário e sentou em cima. Será que isso daqui tem o din de Moshav? Se impurifica igual algo que é um banco, uma cadeira? Ou será que o din aqui é especial?
Então fala para ele o seguinte, tá no mar, asher yashav alav azav, mishi meyuchad leshiva, yatzazeh shomrim lo amod venasem melachteinu. Só se impurifica com esse din especial de moshav, algo que é feito para sentar. Algo que não é feito para sentar. Que se alguém encontrar o zav sentado em cima de uma bacia, vão falar para ele, olha, cai fora, eu preciso da bacia para cozinhar, então não é considerado moshav. Certo? Não é considerado algo que se impurifica com a força de moshav que tem no zav. Vamos continuar um pouquinho, a gente vai ver a pergunta. Rav Lazar omer bemidresot omrim amod venasem melachteinu, vem omrim betmemet amod venasem melachteinu. Rav Lazar fala o seguinte, olha, esse din de midrasot, esse din de algo que é pisado ou sentado pelo zav, que ele só recebe impureza se ele tiver essa função realmente, um tapete que é para pisar em cima, um colchão que é para deitar, uma cadeira que é para sentar, é um din especial de zav. Mas com relação a tumat met, não. Com relação a tumat met, para se impurificar para o morto, lomeshane, pode ser uma coisa que a função dele é outra completamente, certo? Se, por exemplo, tinha uma escada no chão e o morto caiu em cima da escada, essa escada não tem impureza especial, algo diferente porque o morto deitou em cima. É impureza normal de qualquer coisa que o morto encostou. E Rabbi Yochanan fala que não. Com relação a Tmemet, com relação à impureza do morto, também é necessário, também só está impuro, só recebe a impureza forte do morto, se for a melachá original. Se for a melachá pelo qual aquilo foi feito. Então, se o morto deitou num colchão, é um tipo de impureza. Se o morto deitou em cima de um livro, se o morto deitou em cima de uma mochila, é outro tipo de impureza. Porque tem que ser, só recebe a impureza total do morto, se é algo que foi feito para aquilo. Se ele deitou em cima de algo que foi feito para deitar. Ou seja, a gente vê que, de acordo com o Rabbi Yochanan, para impureza pegar mesmo, tem que ser algo que é conectado com a função original daquele kli. Então a gente ficou com uma contradição. Por um lado, aqui Rabbi Yochanan fala que a impureza só pega direito se for a função original do kli. Porém, em cima, com relação ao sino que perdeu o pêndulo, Rabbi Yochanan fala, olha, o sino continua impuro, mesmo que não tenha o pêndulo. Por quê? Porque eu posso usar ele de copo para criança, de mamadeira para criança. Mas espera aí, não é a função original. A priori, Rabbi Yochanan se contradiz. Responde a Gemara, e por Kamaita. Inverte. Quem falou aqui, quem falou que o sino continua impuro, porque eu posso bater ele no barro e fazer barulho, é Rabbi Yochanan. E Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina falou que o sino continua impuro, porque eu consigo fazer dele uma mamadeira. Ou seja, a gente vai inverter as opiniões em cima. Rabbi Yossi ben Rabbi Yochanan, para Rabbi Yochanan estar sempre na mesma opinião, de que somente recebe tumá se ele mantém a mesma função original. Pergunta a Gemara, o mai hazi de afach kamaita e por batraita. Vamos, olha, por que se inverteu a primeira, inverte a segunda? Por que se trocou Rabbi Yossi ben Hanina com Rabbi Yochanan? Troca Rabbi Lazar com Rabbi Yochanan. Por que se escolheu trocar essa primeira, troca a segunda? Fala Gemara, hashamina de Rabbi Yochanan de bai mei melachá reshonah. Fala Gemara, porque a gente encontra em outro lugar Rabbi Yochanan que diz que algo que estava impuro e quebrou, estragou, ele só continua impuro se a primeira melachá, se a melachá original ainda pode ser feita. Mas se eu consigo fazer com ele outras coisas, a impureza vai embora. Onde a gente encontra isso? Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte, sandal shel behemah shel matechet tameh. O sandal shel behemah é tipo um sapato que colocavam nos animais, às vezes se o animal precisava andar em lugares onde tem espinho, onde tem coisas que podem machucar ele, se colocava um tipo de sapato, alguma coisa do tipo. Então, fala Mishnah que o sapato do animal, se ele for feito de matechet, se ele for feito de metal, ele está tamé, ele está impuro. Pergunta Gemara, lemai hazi, para que serve? Roupa de animal não se impurifica. Roupa de seres humanos se impurifica, mas roupa de animal, que é feito para o animal, não recebe impureza, mesmo que é feito de metal. Então, por que o sapato do animal está tamé? Discutiram os amoraim com relação a isso. Amarav, raui lishtot bomaim bamilchama. Rav fala o seguinte, o sapato dos animais, você colocavam em cavalos também, por exemplo, se no meio da guerra, de repente, você está num lugar em que você não tem um copo, você não tem como pegar água, e só tem ali um sapato do cavalo, às vezes o cara vai pegar esse sapato do cavalo, encher ele de água e beber água com isso. Então fala Rav,
esse sapato ele tem uma função para o ser humano também. Ele serve para o homem beber água durante a guerra. Rabi Hanina fala que esse cli, esse sapato, ele serve para colocar nele óleo. Para durante a guerra, eles costumavam passar bastante óleo na mão, no corpo. Então, durante a guerra, se a pessoa precisar passar um pouquinho de óleo, esse cli tem essa função, ele serve para isso. Então, já que dá para colocar nele óleo e levar de um lado para o outro, recebe impureza. Mesmo que é uma coisa que não tem nada a ver com o sapato. Rabi Yochanan Amar, Beshash, Boreach Minakrav, Menichom Beraglav, Veratzal Kotzim Vabarkanim. Rabi Yochanan fala que não, precisa, para ele receber Tumá, precisa que a função dele para o ser humano seja exatamente a mesma função original dele que era para o animal. Então, Rabi Yochanan fala, por que o sapato do animal recebe impureza? Porque no meio da guerra, se o cara tiver que fugir da batalha, ele está descalço, ele coloca esse sapato do animal e sai correndo por onde for, mesmo que tenha espinhos, por arbustos, o que for, ele vai pisando, é um sapato de metal, não vai machucar o pé. Então a gente encontra que Rabi Yochanan precisa justamente uma função que é equivalente à função original daquele cri para ele receber tumá. Por isso, a gente teve que, quando a gente inverteu, a gente inverte a opinião de Rabi Yochanan em cima. Então, de acordo com Rabi Yochanan, o sino só recebe tumá quando ele perde o pêndulo, porque ainda dá para fazer barulho com ele. Pergunta a Gemara, de qualquer jeito, já que a gente trouxe essas três opiniões de por que o sapato do animal recebe impureza, Rav falou que serve para beber água, Rabi Hanina falou que serve para colocar óleo, e Rabi Yochanan falou que serve para fugir, para pôr no pé e fugir. Qual a diferença entre as três opiniões? Mai ben Rav e Rabi Hanina. Qual a diferença entre Rav e Rabi Hanina? A priori, se eu posso pôr nisso óleo, se eu posso colocar nisso água, não tem diferença, porque eles trouxeram exemplos diferentes, e cabenaio demais. Se tiver sujo, eu não vou, a priori, deixa eu ver, acho que é água. Deixa eu ver se tem acha aqui. Sim. Se tiver um pouquinho sujo esse sapato, não vou colocar água para beber nele, vou pegar água com a mão, não vou colocar no sapato. Então, se o sapato está sujo para Rav, não recebe mais tumá, porque ele já não tem nenhuma utilidade para o ser humano. Para Rabi Hanina, dá para pôr o óleo e passar na mão, mesmo que o sapato está um pouco sujo, isso não afeta o óleo, então ele continua recebendo impureza, certo? Essa é a diferença entre Rav e Rabi Hanina. Se o sapato está sujo, para Rav já não recebe mais tumá, porque ele não tem mais função. Para Rabi Hanina, ele recebe tumá. Ma ben Rabi Yochanan e Rabi Hanina e kabenai udeiaki. Qual a diferença entre Rabi Yochanan e Rabi Hanina? Qual a diferença se o sapato serve para colocar nele óleo ou se o sapato serve para correr com ele? A diferença é se ele é caro. Desculpa, não caro, Rashi fala kaved, se ele é pesado. Se esse sapato é pesado, Rabi Hanina fala, tá bom que o sapato é pesado, mesmo assim dá para usar, dá para colocar nele óleo e levar de um lado para o outro, então ele recebe tumá. Mas Rabi Yochanan falou que sapato só recebe impureza porque eu consigo pôr ele no pé e sair correndo. Se o sapato é pesado, eu não vou usar ele. Se o sapato é muito pesado, eu não tenho como correr com ele, então não vou usar. Então ele deixou de ser um cli, ele não recebe impureza. Ponto. Veló beir shel zahav, foi dito na Mishnah que uma mulher não pode sair de casa para a rua com ir shel zahav, certo? É um tipo de enfeite, como a gente vai ver agora aqui, que já que ele é caro, ele é valioso, é muito bonito, pode ser que no meio da rua ela vai encontrar uma amiga, a amiga vai falar, uau, que bonito, deixa eu ver, aí ela vai tirar da cabeça, vai dar para a amiga ver e vai acabar carregando isso na rua, por isso no Shabbat não pode sair com isso na rua. Pela suspeita de que vão acabar carregando. Mai Beir Shel Zahav, que é uma cidade de ouro. Yerushalayim de Dahava, é uma Yerushalayim de ouro. Era um enfeite que tinha o formato de Yerushalayim, ou estava escrito nela Yerushalayim, não tem racha aqui, mas alguma coisa que era ligado com a cidade de Yerushalayim, feita de ouro. Era um enfeite especial, era um quichuto especial, que deava ler Rabi Akiva le de Bithu, como Rabi Akiva fez para a esposa dele. Rabi Akiva deu para a esposa dele uma tiara, alguma coisa do tipo, que lembra Yerushalayim feita de ouro. Isso é Yerushalayim, isso é Shel Zahav, isso é a cidade de ouro. A cidade aqui é Yerushalayim. Tano Rabanan fala Braita lo tetzei isha beir Shel Zahav. A mulher não pode sair com essa tiara, com esse enfeite na cabeça feito de ouro. Vem metztach hayevet chatat, de ver Rabi Meir. De acordo com Rabi Meir, se ela saiu com isso, ela é hayevet chatat, ela tem que trazer korban chatat, quer dizer, tem aqui uma proibição da Torá. Já vamos ver por quê. A priori, até agora, a gente viu que não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Rabanan. É um enfeite, é um adorno da mulher, mas existe a suspeita que ela vai tirar e carregar. Então, pela Torá não teria problema, Midei Rabanan proibiram. De acordo com o Rabi Meir, não. Pela Torá é proibido sair com isso no Shabbat.
Chachamim falam que não pode sair, mas se saiu é patur. Pela Torá não é proibido, quando aparece uma Masechet Shevat patur, é patur aval asur. Patur mina Torá, se a pessoa fez isso não tem korban, aval asur miderabanan. É o que a gente viu até agora, a opinião que a gente viu até agora. Rabi Eliezer Omer, yotzai isha beir shel zahav lechatchila. Rabi Eliezer, ele mequel mais que Chachamim, ele fala, não tem nem isur de oraita, nem isur de rabanan, pode lechatchila sair com isso na rua. Bemai Kamil, ficou a discussão entre eles. Rabi Meir savar masoyu. Rabi Meir entende, olha, essa ir shel zahav não é um enfeite, não é um adorno, não é igual um brinco, um colar. É um negócio enorme que você põe na cabeça, é um peso. É igual carregar uma cesta na cabeça na rua. Essa cesta na cabeça não é um enfeite, é um peso. Então é considerado um peso, a mulher está carregando isso na rua, é como carregar algo no Reshut Rabim, mechayav pela Torá. Rabanan savrei tachshito. Rabanan sabemos que não é um peso, é um tachshit, é um enfeite, é uma joia. Porém, mesmo assim, midrabanan é proibido sair. Dilma shalfa o machvilei veate letui. Talvez ela vai acabar tirando para mostrar para uma amiga e vai acabar carregando no Reshut Rabim. Por isso, pela Torá, não é proibido, porque é um enfeite, mas midrabanan não pode. Rabi Eliezer savar, mandar kal mifak beir shel zahav, isha chashuva lo mishalfa o machvei. Rabi Eliezer, que permitiu lechatchila sair com isso no Shabat, ele fala o seguinte: por que eu te permiti sair com isso lechatchila no Shabat? Porque quem usa essa coroa? Quem usa essa tiara, esse enfeite de ouro? São mulheres muito importantes, mulheres muito ricas. Uma mulher rica e importante não vai começar a tirar as joias no meio da rua para mostrar para as amigas. Então, nessa situação, não existe a suspeita de que ela acabe tirando isso e carregando na rua. Para a beleza, era suspeita de Rabanan, que a mulher pode tirar um brinco, tirar um colar para mostrar para a amiga e acabar carregando no Reshut Rabim. É válido se não é algo extremamente importante que só mulheres importantes usam. Aqui, que é uma coisa muito cara, só mulheres ricas e importantes usam, não tem suspeita de que ela vai acabar tirando para mostrar para a amiga, porque ela não vai tirar os enfeites dela no meio da rua. Bom, tem mais algumas alachot ligadas a enfeites, mais algumas sugiot na construção da Gemara, mas a gente vai parar por aqui por enquanto. Escolha